Bom dia, amigo. Como é bom estarmos juntos mais uma vez, começar um novo dia no desejo e na expectativa de que esses momentos de reflexão em torno da Palavra de Deus possam fazer diferença na sua vida. Quero me dirigir a você que hoje completa mais um ano de vida, transmitindo nosso abraço, o abraço de nossa equipe, de nossa igreja, um abraço que vai aí carregado de um grande desejo de muitas felicidades, de muitas bênçãos do Senhor sobre o seu viver, que a sua vida e os seus relacionamentos sejam marcados pela presença e pela graça de Deus. A todos os demais, o convite para que os próximos instantes sejam dedicados ao estudo da Palavra de Deus, à reflexão em torno das Escrituras. Vamos juntos mais uma vez ao livro dos Salmos, que tem sido nosso companheiro em nossos encontros matinais. E agora vamos juntos, mais uma vez, refletir a respeito daquilo que o Senhor tem a nos dizer através desse outro belíssimo salmo encontrado nas Escrituras. No Salmo de número 143, eu quero ler com você o versículo 8, que diz o seguinte: Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Que coisa linda esta oração. O salmista se coloca diante de Deus e pede basicamente duas coisas. Primeiro, pede a graça de Deus, pede ao Senhor que o faça conhecer a sua graça, que é justamente a demonstração e a manifestação do amor de Deus para conosco. Convém lembrar que uma das mais lindas lições encontradas nas Escrituras é exatamente a declaração de que Deus age para conosco de forma graciosa. Significa lembrar que Deus é generoso para conosco, que a bondade, que é exatamente inerente ao seu caráter, que é parte de sua natureza, essa bondade que se manifesta para com todos e para com todas as coisas, essa bondade se verifica em sua relação conosco. Mas pensar na graça de Deus também significa estar lembrados de que Deus nos concede aquilo que nós não merecemos. O conceito de graça é justamente o conceito de favor imerecido. É a lembrança permanente de que Deus age para conosco, movido por sua bondade e sem levar em consideração nossa falta de méritos. A verdade é que, por sermos pecadores, por sermos falhos diante de Deus, e todos nós o somos, nós jamais seríamos merecedores da bondade de Deus, jamais seríamos merecedores de tudo quanto Deus nos outorga e nos concede por sua graça. O primeiro pedido do salmista, então, nesse salmo é pela graça de Deus. Graça que se manifesta na vida dele e faz com que a sua confiança seja nutrida, seja alimentada. A confiança que o salmista tem em Deus é justamente o motivo pelo qual ele busca a graça do Senhor. E é curioso perceber que é esta graça que vai alimentar a confiança e trazer segurança ao seu viver. Por outro lado, o salmista busca de Deus a sabedoria, a orientação, a instrução, a luz do Senhor a guiar os seus passos. Significa recorrer ao Senhor para pedir que Ele conduza o nosso viver, que Ele nos apresente a sua vontade e que Ele esteja pronto a realizar esta vontade em nossas vidas. Vontade que, de acordo com as Escrituras, e Paulo fala sobre isso na carta aos Romanos, é boa, agradável e perfeita. Esta boa, agradável e perfeita vontade de Deus pode ser conhecida por nós e pode ser experimentada por nós, pode ser vivida por nós ao longo de nossa trajetória, de nossa caminhada. E é exatamente isto que o salmista pede ao Senhor nesse instante. Pede-lhe que ilumine o seu caminho, que oriente o seu caminhar. A expressão usada por ele é exatamente esta: mostra-me o caminho em que devo andar. Ao pedir que Deus lhe aponte o caminho, o salmista se dispõe então a buscar esse caminho, a se elevar em direção ao caminho proposto por Deus, a permitir que esse caminho proposto por Deus seja o caminho trilhado por ele, seja a sua história. Portanto, nesse versículo, o salmista fala de dois aspectos diferentes de nossa relação com Deus. Um deles, a graça do Senhor, que nos outorga confiança e segurança.
Graça que pode ser buscada por nós e que se manifesta em cada um dos nossos dias e em cada uma de nossas necessidades. Graça que reflete a bondade de Deus e que se manifesta para conosco independente da nossa falta de méritos, falta de merecimentos. O outro aspecto do relacionamento com Deus mencionado nesse versículo é exatamente a experiência de viver a vontade de Deus. A experiência de escolher os caminhos do Senhor e de trilhar esses caminhos com a firme convicção de que esta é sempre a melhor alternativa. Conscientes de que muitas vezes os caminhos do Senhor serão diferentes dos nossos, os projetos de Deus serão distintos dos nossos próprios projetos, os planos de Deus podem divergir dos nossos planos. O mais importante é entender que esses caminhos, esses projetos e esses planos serão sempre superiores aos nossos e que valerá a pena escolhê-los. Valerá a pena trilhar esses caminhos e seguir a vontade de Deus em nossa vida e em nossa história. Por isso, esses dois aspectos do nosso relacionamento com Deus precisam ser considerados. Por um lado, vamos buscar a graça de Deus, a bondade de Deus a se manifestar em nossa vida, concedendo-nos alegria, concedendo-nos vitória e nutrindo nossa confiança e nossa segurança no Senhor. Por outro lado, a busca permanente da vontade de Deus, de tal forma que os caminhos do Senhor sejam trilhados por nós, que a vontade de Deus seja experimentada por nós e que o nosso viver seja marcado e caracterizado pela plena sujeição ao querer de Deus, pela submissão à sua vontade e pela decisão por trilhar os caminhos que Ele tem para nós. Quero convidá-lo nesta manhã a fazer exatamente aquilo que o salmista fez, buscar a graça de Deus como fonte de consolo e de confiança, buscar a vontade de Deus como fonte de direcionamento para o seu caminhar e para o seu viver. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque podemos aprender na Tua Palavra a partir das experiências dos Teus servos. Muito obrigado pela postura assumida pelo salmista e por aquilo que ela nos ensina. Ajuda-nos, Senhor, a da mesma forma buscar cada dia mais a Tua graça e o Teu querer. Obrigado, Senhor, por Tua bondade para conosco. Obrigado por Tua disposição para nos mostrar o Teu caminho. É a Tua vontade boa, agradável e perfeita. Que cada amigo que nos assiste neste instante tenha esta experiência e a disposição para conhecer mais da Tua graça e experimentar mais da Tua vontade. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, a noite, despontando no horizonte. Lá vem o sol quando fim a noite, pra dizer que é dia. Em BBU, cremos na importância de uma educação centrada em Cristo e, ademais, cremos em Ti, líderes servidores.
Bom dia, amigo. É bom estarmos juntos, é bom começar assim um novo dia. Quero deixar um grande abraço com você, com cada um de vocês que nos assistem. Particularmente, se você hoje completa mais um ano de vida, então vai um abraço muito especial que eu gostaria de dar pessoalmente hoje à noite. Mas, por enquanto, vai recebendo aí o nosso abraço de saudação e o desejo de muitas felicidades. 2 convites para vocês. Primeiro convite para que os próximos instantes sejam dedicados à reflexão em torno da Palavra de Deus. Um segundo convite para o nosso encontro de hoje à noite. A partir das 7 horas estaremos reunidos em nosso culto de oração para orar uns pelos outros, compartilhar as nossas necessidades e angústias, mas também para estudar a Palavra de Deus. Por isso, eu tenho certeza que vai ser muito bom para você, se puder dedicar esse tempo hoje à noite para a reflexão em torno das Escrituras. Se você está longe da Capunga, procure uma outra igreja batista ou mesmo uma outra igreja evangélica, mas não deixe de hoje à noite reservar algum tempo para estar na presença de Deus. No Salmo de número 144, eu quero ler com você o versículo 2, que diz o seguinte: Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio. Bonita essa declaração do salmista a respeito daquilo que Deus representa para ele, daquilo que Deus significa para ele. Em 3 sentenças, ele fala diretamente de algumas coisas que lembravam o significado de Deus em sua existência. Aqui convém lembrar que a proposta das Escrituras é um relacionamento com Deus. O grande desejo de Deus é relacionar-se conosco e justamente por isso ele se revela na sua palavra. Para que esse relacionamento seja pleno, nós precisamos vencer o pecado, uma vez que é o pecado que nos separa de Deus, nos afasta de Deus. É o pecado que compromete nossa relação com Ele. Por isso, Deus um dia enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo para nos trazer o perdão dos nossos pecados. Não apenas isso, para nos purificar dos nossos pecados. Por isso, Paulo escreve aos Romanos dizendo que, justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Através de Jesus Cristo podemos ter paz com Deus, podemos ter nossa relação com Ele plenamente restabelecida, plenamente restaurada. É essa a proposta encontrada nas Escrituras. A partir dessa relação com Deus, nós podemos conhecer melhor a sua natureza, quem Ele é, e perceber mais o seu agir em nossas vidas. O salmista fala exatamente dessa importância de Deus na sua vida e veja como ele destaca essa relação com Deus. Fala inicialmente de Deus como a sua misericórdia e a sua força, ou seja, o Deus que lhe outorga o cuidado manifesto na misericórdia, a proteção ilustrada pela imagem da fortaleza. Deus é aquele que age para comigo cuidadosamente, porque Deus age para comigo de forma misericordiosa. Esta mensagem lembra, nas palavras do próprio salmista, que ao se aproximar de Deus e ao se relacionar com Ele, ele poderia se sentir seguro. Seguro porque o agir de Deus para com ele não seria de acordo com os seus merecimentos, mas seria de acordo com a bondade de Deus. Mas seguro também porque Deus lhe proporcionaria proteção e amparo ao ser a sua fortaleza. Que declaração bonita. Ele prossegue então dizendo ainda, meu alto refúgio e meu libertador. Não apenas a ideia de que Deus concede proteção, mas a ideia de que Deus concede libertação, resgate. Muitas vezes a ideia apresentada é a ideia de restauração. Quando pensamos em libertação, pensamos na imagem da escravidão, uma realidade lamentavelmente muito presente na antiguidade. A libertação de um cativo, fosse ele por qualquer razão, talvez um prisioneiro de guerra, talvez alguém que fosse escravo por algum outro motivo, mas a ideia da libertação é a ideia da outorga, da concessão da liberdade. É o proporcionar a vida de volta. Jesus fala sobre isso e usa essa imagem quando, lá no capítulo 8 do Evangelho segundo João, fala do pecado como algo que nos escraviza. Diz que somos escravos do pecado.
Lembra, inclusive, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, o que nos coloca a todos, sem exceção, no mesmo patamar. Fomos escravizados pelo pecado. Mas Jesus anunciou isso para dizer que ele veio trazer libertação. Por isso ele diz, se pois o Filho vos libertar, o Filho de Deus, ele próprio, verdadeiramente sereis livres. A liberdade é possível exatamente através de Cristo Jesus, mas o salmista já falava de Deus como seu libertador, como aquele que lhe proporcionaria a libertação dos perigos e males da vida, mas particularmente da escravidão do pecado. Podemos perfeitamente entender desta forma. Ele vai continuar ainda dizendo que o Senhor é o seu escudo em quem ele confia. A ideia aqui é a ideia de proteção, mas também a ideia de entrega. É porque Deus me protege, é porque Deus me ampara que eu posso lhe confiar a minha vida. É porque Deus cuida de mim que eu posso depender dele. É porque ele cuida de mim que eu posso lhe entregar todo o meu viver. Eu quero ler mais uma vez com você este versículo. Veja que frases riquíssimas estas que declaram esta relação do salmista com Deus. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio. Deus deseja que nós nos relacionemos com Ele exatamente dessa forma, buscando nele segurança, confiança, alento, libertação e entrega. Que a nossa relação com Deus seja marcada por esse nível de aproximação, mas sobretudo por esta fé. Fé de quem confia, fé de quem se sente seguro, fé de quem pode perfeitamente colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Eu quero convidá-lo a fazer isso, a dar esse passo agora, aproximando-se de Deus e passando a depender plenamente dele. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por tudo que representas para nós. Muito obrigado porque, embora sejamos pecadores e não mereçamos a Tua bondade, Tu ages para conosco movido por Tua misericórdia. E assim Tu te tornas nossa fortaleza, nosso amparo, nosso escudo. Tu és em nossas vidas a proteção e a libertação. E eu te peço, Pai, que na experiência de cada amigo que nos assiste neste instante, haja esse relacionamento contigo por meio de Cristo Jesus. Uma aproximação que lhe proporcione experimentar tudo quanto tu nos concedes nessa relação pessoal contigo. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, despontando no horizonte. Lá vem o sol, pondo fim à noite, pra dizer que é dia. Em DBU, cremos na importância de uma educação centrada em Cristo e, ademais, cremos em Ti, líderes servidores.
Bom dia, amigo. Como é bom reencontrá-lo nessa manhã de quinta-feira. Uma quinta-feira para nós especial, porque hoje começa o Congresso de Jovens e Adolescentes de nossa igreja, o CONEX. E você é nosso convidado. O congresso começa hoje à noite, especialmente se você é jovem ou adolescente, pode participar. Nosso orador oficial é o pastor Roberto Amorim de Menezes, pastor da Igreja Batista do Faraó em Maceió. Está conosco de hoje até sábado e, sem dúvida, vale a pena participar. A todos os jovens de nossa igreja, eu desejo de um congresso extraordinário, muito bem aproveitado por vocês. Quero deixar um abraço com você que aniversaria no dia de hoje, que Deus abençoe sua vida grandemente, que Deus cuide de todas as áreas do seu viver, e gostaria de abraçá-lo pessoalmente hoje à noite. Quem sabe a gente se encontra e você pode chegar até a igreja e eu posso transmitir esse abraço carinhoso pessoalmente. A todos vocês agora o convite para que os próximos instantes sejam dedicados ao estudo da Palavra de Deus, e vamos voltar mais uma vez ao livro dos Salmos, que tem nos acompanhado durante todos esses dias, tem sido nosso companheiro em nossas reflexões matinais. No Salmo de número 143, eu quero ler com você o versículo 10, que diz o seguinte: Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Muito interessante o modo como o salmista se coloca diante de Deus nesse versículo. Primeira coisa, ele pede a Deus que lhe ensine a fazer a sua vontade. Temos que reconhecer honestamente que não será nosso impulso natural realizar a vontade de Deus. Somos movidos naturalmente pelo egoísmo, pelo foco em nós mesmos, pela atenção voltada para nós mesmos. Com isso, a nossa tendência natural será buscar a realização da nossa própria vontade e não da vontade de Deus. O salmista honestamente pede a Deus que lhe ensine a seguir a sua vontade. Ele reconhece que a sua tendência natural será distanciar-se da vontade de Deus e abraçar o seu próprio projeto. E aqui precisamos, à semelhança dele, ser honestos e ser sinceros. Não será nosso ímpeto, nosso impulso, nossa atitude natural o buscar a vontade de Deus. Nossa tendência será abraçar a nossa própria vontade. A Bíblia mostra isso de modo muito claro. Em todas as páginas das Escrituras e em todas as narrativas de histórias e experiências das pessoas conhecidas na Bíblia, nós não temos um disfarce, algo que minta a respeito da natureza humana. Pelo contrário, o texto apresenta com muita clareza o que é o impulso natural das pessoas. A busca por fazer suas próprias vontades e assumir seus próprios desejos, distanciando-se do projeto de Deus, do plano de Deus. Por isso o salmista se coloca diante de Deus e pede ao Senhor que o ensine a fazer a sua vontade, exatamente como devemos fazer. Devemos buscar ao Senhor e pedir-lhe que nos mostre a sua vontade. Mas não apenas que nos mostre a sua vontade, que nos dê a disposição e a coragem para abrir mão de nosso próprio projeto para seguir o seu projeto, que é muito melhor do que o nosso. Que Deus nos ajude, nos oriente, nos dirija, nos capacite e nos ensine a fazer a sua vontade. É a linda oração do salmista que merece ser repetida por nós permanentemente. A segunda parte do versículo prossegue com outro pedido. Pede que o Espírito de Deus, o bom Espírito de Deus, o guie, e o guie por terreno plano. Aqui, o salmista lembra que precisa de orientação, precisa de luz, precisa de instrução. Mais uma vez, o reconhecimento da limitação, mais uma vez, o reconhecimento da dificuldade para seguir o melhor caminho. Mas ao lado desse reconhecimento, a disposição para buscar a orientação divina. A verdade é que deveríamos assumir exatamente esse mesmo tipo de postura, essa mesma atitude diante de Deus. A atitude de alguém que abre o seu coração e que reconhece que, por si mesmo, seguirá caminhos que se distanciam do projeto de Deus. Mas a disposição para se colocar diante de Deus buscando a orientação, a sábia orientação do Senhor, a guiar os seus passos e a guiar o seu caminho. O cuidado do salmista é, inclusive, que o Senhor o guie por caminhos planos. Aqui a ideia do caminho adequado, do melhor caminho.
O Senhor está pronto a nos guiar por seus caminhos. O Senhor está pronto a nos orientar nos melhores caminhos, para que possamos dar à nossa vida o melhor rumo, para que demos à nossa vida a melhor direção. Para que as decisões tomadas por nós sejam decisões acompanhadas de muito cuidado, sejam decisões norteadas e direcionadas pela sabedoria divina, sejam decisões tomadas com coerência e correção, nas quais valores e princípios que devem servir de base para o nosso caminhar sejam considerados. Se não tivermos esse cuidado, muitas vezes seremos induzidos, às vezes pela ignorância, às vezes pelas influências, às vezes pelos medos, às vezes pela insegurança, a seguir por caminhos tortuosos e a fazer escolhas equivocadas. É possível, porém, ter a orientação e a instrução direta, clara e sábia do Espírito de Deus. E quando o Espírito de Deus nos guia e nos dirige, nós podemos acertar em nossas decisões. Fazemos as escolhas adequadas. Seguimos o caminho que mais trará satisfação, realização e frutos positivos à nossa história. Descobriremos, inclusive, que não apenas nós seremos beneficiados e não apenas Deus se alegrará quando as escolhas certas forem feitas, mas nós traremos benefícios para tantos outros, porque as escolhas acertadas certamente trarão frutos e resultados positivos na nossa vida e nas vidas daqueles com os quais convivemos, nas vidas daqueles que caminham conosco, particularmente nas vidas daqueles que mais amamos e que temos muito mais perto de nós. Eu queria que você orasse nesse instante, da mesma forma que o salmista, que você se dispusesse a buscar a vontade de Deus e a buscar a orientação de Deus para o seu viver e para o seu caminhar. É esta oração que nós vamos fazer juntos agora e eu convido a nos acompanhar nessa prece. Pai querido, nós queremos orar como o salmista. Queremos buscar, Senhor, a Tua vontade para as nossas vidas, mesmo reconhecendo que a nossa vontade muitas vezes se distancia da Tua, mas nós queremos que Tu nos guies para que a Tua vontade se realize em nosso viver. Mas queremos pedir também, Senhor, que Teu Espírito nos guie, que Teu Espírito nos dirija em nossas decisões, que as nossas escolhas sejam acertadas, que os valores e princípios encontrados na Tua Palavra sejam parâmetro para o nosso caminhar e que os caminhos escolhidos por nós correspondam à Tua vontade, que vivamos exatamente em conformidade com aquilo que nos ensinas e nos propões. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Lá vem o sol enchendo a terra de luz, despontando no horizonte. Lá vem o sol quando fim a noite, pra dizer que é dia. Em BBU, cremos na importância de uma educação centrada em Cristo e, ademais, cremos em Ti, líderes servidores.
Bom dia, amigo. Hoje é sexta-feira. Começamos agora mais um programa logo de manhã. E quero começar lembrando a você os motivos que temos para agradecer a Deus, as bênçãos derramadas ao longo da semana que se passou. Certamente houve dificuldades, houve momentos difíceis e tristes, mas com certeza Deus o conduziu até aqui com a sua paz, com a força que só Ele pode proporcionar, com as bênçãos que vêm generosamente das suas mãos. Por isso eu tenho certeza que você tem muito que agradecer a Deus, tem muito que relembrar e celebrar, ao se lembrar daquilo que aconteceu ao longo dessa semana. Como hoje é sexta-feira, eu tenho alguns convites a lhe fazer. O primeiro é para o nosso Congresso de Jovens e Adolescentes, o CONEX, que começou ontem à noite, tendo como orador o pastor Roberto Amorim de Menezes, pastor da Igreja Batista do Farol, em Maceió. Pastor Roberto está conosco até amanhã, quando se encerra a programação do Congresso de Adolescentes e Jovens, o CONEX, mas hoje à noite, portanto, e amanhã à noite você é convidado para esta atividade, para esta programação. Especialmente você que é jovem, eu desejo que você possa estar conosco, fazer sua inscrição para o Congresso, participar plenamente deste Congresso de Jovens e Adolescentes da nossa igreja. Para todos o convite para estarmos juntos no próximo domingo. Domingo estaremos juntos aqui pela manhã e à noite, sempre lembrando, pela manhã começa às 9 horas da manhã a Escola Bíblica Dominical, que é a seguida do culto. O culto começa às 10 horas e 5 minutos. E é inclusive transmitido ao vivo pelo rádio, a FM 100.7, e também pela internet no site da igreja capunga.org.br. Mas é claro, se você estiver pessoalmente, vai ser muito bom poder recebê-lo e abraçá-lo. Da mesma forma, à noite o culto começa às 7 horas da noite, antecedido de uma série de grupos de estudos. Os estudos começam às 6 horas da tarde, é por temas, você pode também participar escolhendo o assunto que mais lhe interessa, mas às 7 horas começa o nosso culto. Nesse domingo, particularmente, teremos uma programação especial, um lindo musical apresentado pelo coro jovem de nossa igreja, e você vai gostar de assistir e receber através da música e da bela música a mensagem para o seu coração. Domingo, portanto, a partir das 7 horas da noite. Enfim, está feito aí o convite para as nossas atividades deste final de semana. Como sempre digo aqui, se você não puder estar em nossa igreja, ainda assim, não deixe de aproveitar esse domingo para visitar uma outra igreja batista, uma outra igreja evangélica. Eu tenho certeza que Deus tem algo a falar ao seu coração, tem planos para a sua vida e revelará a sua vontade no seu viver. Portanto, está aí o nosso convite. Finalmente, quero dizer também a você que hoje completa mais um ano de vida, ou amanhã, ou depois de amanhã, que vocês recebem um abraço muito carinhoso do programa Logo de Manhã, da nossa equipe e da Igreja Batista da Capunga. Esse abraço vai aí cheio de muita alegria, de muita celebração por essa data festiva na sua vida, mas também com muito carinho e com o desejo de que Deus abençoe grandemente o seu viver, cuidando de todas as áreas da sua vida. Agora quero aproveitar o tempinho que nos resta para relembrar um pouco daquilo que nós consideramos ao longo dessa semana. Caminhamos aí por alguns salmos, entre eles o Salmo 143, 144, foram salmos lembrados por nós ao longo dessa semana e chegamos até você com essas reflexões, nas quais o que mais chama a atenção é a atitude do salmista diante de Deus. O salmista fala de sua relação com Deus, relação marcada pelo conhecimento de Deus, mas relação marcada sobretudo pelo modo como Deus age para com ele. Algumas palavras são chave e aparecem repetidamente nesses salmos. Uma delas é a palavra misericórdia. Deus age para conosco por sua bondade, por sua graça. Deus age para conosco não na medida dos nossos merecimentos, mas Deus age para conosco por seu amor. É muito importante entender isso, porque esse é o ponto de partida para um relacionamento com Deus. É preciso entendermos que Deus nos ama, e é porque nos ama que vale a pena nos aproximarmos dele. É porque nos ama que os seus projetos para nós são sublimes. É porque nos ama que Ele vem ao nosso encontro, Ele se revela na sua palavra, Ele mostra a sua vontade para nós de muitas formas ao longo das Escrituras, mas sobretudo Ele provou o seu amor para conosco quando Jesus, o seu Filho, veio ao mundo, e veio ao mundo para morrer por nós. Ali, na maior prova de amor,
tivemos a demonstração clara de todo o interesse que Deus tem por nós. Um Deus que nos ama e porque nos ama quer nos resgatar. Porque nos ama quer nos libertar. Porque nos ama quer nos outorgar paz ao coração. Esta relação com Deus se torna possível plenamente a partir de Cristo Jesus, a partir de sua vinda ao mundo. Por isso, ele é apresentado como mediador e como único mediador entre Deus e os homens. São essas palavras de Paulo a escrever a Timóteo. Esse Jesus, que é o mediador, torna possível a restauração de nossa relação com Deus. Então podemos nos aproximar de Deus, experimentar da sua graça e da sua bondade, mas não apenas isso. Nesse relacionamento com Deus, nós encontramos nele força, encontramos nele consolo, encontramos nele segurança, encontramos nele proteção, encontramos nele cuidado. É disso que o salmista fala em muitos salmos, inclusive naqueles que foram lembrados por nós ao longo desta semana. Um Deus que é a nossa fortaleza, que é o nosso escudo, um Deus que nos ampara, um Deus que cuida de nós. Mas ainda mais interessante, o salmista percebe que nesse Deus ele pode confiar. E ao dizer isto, ele fala não apenas da segurança que é proporcionada por essa confiança em Deus, mas ele fala da atitude de dependência e de entrega que pode acontecer a partir desta confiança. Se descobrimos que em Deus podemos confiar, nós temos plena segurança para entregar-lhe a nossa vida, para confiar-lhe o nosso viver e para permitir que a sua vontade se cumpra em nós. Por isso, essa relação com Deus será marcada também pelo desejo de fazer a sua vontade, pela disposição para seguir o seu querer e pela ousadia para se aproximar dele e pedir que ele seja guia, que ele seja orientador. Pedir, como pede o salmista, que o Espírito de Deus ilumine o nosso caminhar, que o seu Espírito nos ajude em nossas decisões e nossas escolhas, no rumo que damos à nossa vida, de tal maneira que nossas decisões sejam acertadas, que os caminhos trilhados por nós sejam sempre os melhores e que as pessoas conheçam mais do caminho de Deus através de nós. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que a Tua palavra nos ensina. Muito obrigado pela possibilidade de nos relacionarmos contigo. Possibilidade que existe porque Tu nos amas, porque Tu te importas conosco e porque Tu enviaste Jesus para ser o mediador. Ó Pai, que cada amigo que nos assiste nesse instante tenha a oportunidade de, através de Cristo, relacionar-se contigo. Em seu nome nós oramos. Amém. Lá vem o sol enchendo a terra de luz, despontando no horizonte. Lá vem o sol quando fia a noite, pra dizer que é dia. Em DBU, cremos na importância de uma educação centrada em Cristo e, ademais, cremos em Ti, líderes servidores.